Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar como manifestar a casa própria ou também manifestar algum lugar para você morar, certo? Existem várias situações da manifestação do seu lar, do lugar que você deseja morar, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje, atendendo a pedidos. E antes de entrar no conteúdo do vídeo, claro, você já chega dando seu like, por favor, gente. Seu like é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e vai enviar para mais pessoas. Por favor, deixa seu like. Olha só, gente, eu queria falar sobre esse assunto, mas eu queria falar um pouco sobre a história da minha vida por conta desse assunto, certo? Se vocês me seguem, a galera que me segue aqui já há algum tempo já sabem, né, que eu mudei para João Pessoa há pouco tempo, vim de Goiânia para João Pessoa. Eu também não morava em Goiânia, fui um cara que saiu do interior para Goiânia. Então, eu sempre tive que me ajeitar em um novo local, né? Um andarilho aí no mundo praticamente. Eu, quando vim aqui para João Pessoa, na verdade, meu objetivo não era ficar em João Pessoa, né? Meu objetivo era morar, ser um nômade digital, no caso, né? Morar um período em cada lugar. Só que eu vi que eu não estava com essa disposição toda. Então, fiquei por aqui mesmo, gostei e fiquei. Mas o seguinte, olha só, desde quando eu finco os pés ali em Goiânia, eu já começo a manifestar, certo? Eu já estudava um pouco sobre a manifestação, já fazia afirmações e eu lembro que quando eu cheguei para morar com meu irmão. Eu morava com meu irmão em um bairro que fica um pouco afastado, não é longe de Goiânia, não chega a ser uma periferia, é um bairro bacana, chama Cidade Jardim. Tem alguém aqui de Goiânia conhece, eu morava lá na Cidade Jardim, tá? Só que não era o que eu queria. Então, sempre que eu estava lá na janela do meu apartamento, eu falava, eu tenho que ir para aquele miolo ali, eu tenho que ir lá para o miolo, que era ali o bairro Marista, Setor Bueno, ou algum lugar lá eu queria estar. Aí, gente, eu fazia algumas afirmações, certo? Não, nessa época não tinha afirmação para casa em si, das afirmações que eu estava fazendo. Eu lembro que eu fazia uma afirmação: eu libero qualquer tipo de crença que me limite de ter aquilo que eu desejo. Eu lembro que uma das afirmações era essa, certo? Aí o que é que acontece? Junto com essa projeção, eu tenho que estar lá naquele lugar, eu vou para aquele lugar. Lembra que às vezes na questão da lei da atração as pessoas falam: ah, não pode utilizar a palavra vai, não pode utilizar essa palavra, que não sei o que, tem que ser no presente. Para mim isso não faz sentido, não tem nada a ver. E eu falava, eu vou para aquele lugar. Então eu fiquei ali na cidade de Jardim durante, acho que não foi nem um ano, um pouco menos de um ano, eu já piquei a mula e fui. E eu lembro que foi um colega de serviço, né, que estava precisando de alguém para morar ali, para dividir aluguel. Aí eu falei, cara, eu sou solteiro, você é solteiro, vamos se juntar. Assim, as ideias bateram e tudo. E eu lembro que a gente procurou na cidade toda, apartamento e tudo. A gente estava atrás de um apartamento bacana. Aí, o que é que aconteceu? Cansamos de procurar, porque chegou um momento que nós paramos ali no Marista e ficamos procurando a pé mesmo. E chegou no final da noite, a gente cansou de procurar e sentou em uma padaria. Que a gente sentou nessa padaria, que a gente levanta a cabeça, olha lá, cara, aqui em frente à padaria, um local para alugar. Aí pegamos o contato, estava desalugado, não tinha ninguém em vista, e era de frente para a padaria, e alugamos esse local, lá no Marista, lá no miolo que eu disse que gostaria de estar, certo? E aí passou-se o tempo, e eu estava morando, não era perto do meu trabalho ainda, devia ter tá uns. Não era longe, não era perto, não vou saber calcular, devia ser uns 4 quilômetros ali do trabalho, ou menos até, 3, né? Que era do Marista e eu trabalhava próximo ao shopping Flamboyant. Então, eu lembro que eu falei, cara, até dezembro eu já quero estar lá no pé da conversa, lá perto do meu trabalho, porque eu quero ir caminhando.
Porque quando eu cheguei lá na cidade de Jardim, eu pegava muito ônibus. Eu pegava, acho que uns 4 ônibus. Aí teve uma época que eu trabalhei em 2 empregos, aí eu cheguei a pegar 7 ônibus. Aí eu fui pro Marista, ainda estava nos 2 empregos. Aí eu queria ir para esse emprego que era, desculpa, eu queria ir para essa casa que era mais próxima de um dos trabalhos. Aí o que aconteceu? Eu já estava na minha cabeça dizendo, eu vou em dezembro eu tenho que estar fora daqui, em dezembro eu tenho que estar fora daqui, em dezembro eu tenho que estar fora daqui. Aí o que acontece? O pai desse amigo meu se muda para África, África do Sul, se eu não me engano, se muda para África do Sul. E lá no meu trabalho, chegou um cara, no mesmo momento que esse meu amigo meu falou assim, cara, eu vou vazar, chegou um cara que mudou de turno, né, trabalhava à noite e veio trabalhar pela parte da manhã e chegou para mim e falou assim, eita, bicho, o aluguel para mim tá ficando pesado, tá foda. Aí, eu falei, é sério? Pois, cara, eu sou solteiro, eu tô dividindo aluguel com um brother, e se você quiser, a gente pode combinar depois de ver alguma coisa e tal. Aí beleza. Passou o tempo, esse meu amigo foi lá pra África e eu combinei com esse cara de eu fui lá, vi o apartamento, achei um apartamento bacana, era uma esquina do trabalho e falei, beleza, vamos juntar os panos de bunda aqui nós dois. Aí foi e eu fui morar lá com ele. Que aí presta atenção, gente, quando a pessoa eu sempre eu depois de um tempo, depois que eu comecei a ficar mais velho, eu fiquei muito ligado à questão de limpeza, né? De organização e tudo, e eu já estudando tudo isso, né, eu queria deixar sempre um ambiente da melhor maneira possível. Então eu cheguei lá na casa desse meu amigo, só tinha o sofá e a televisão ali, eu acho. Aí quando assim que eu cheguei, aí a gente comprou a máquina de lavar, eu falei assim, cara, vamos ajeitar esse apartamento. Aí a gente comprou uma mesa de vidro bacana e comprou um painel para colocar essa TV, que ele já tinha. Aí eu levei o meu sofá, o sofá dele não era muito bom, foi alguma coisa assim. Sei que o apartamento ficou chique, ficou top. Ficou a coisa mais linda do mundo. Aí, cara, passou o tempo e tudo. A mãe dele foi lá, o pai dele foi lá, aí gostaram muito de mim. E grava essa parte da conversa. Gostaram muito de mim e tudo. E o apartamento bacana, ficou bacana. E a melhor coisa que aconteceu para esse cara foi eu ter aparecido na vida dele, que ele era muito bagunceiro. A partir desse, até ele mudou. Ele começou a, a manter o ambiente limpo, tudo começou a me ajudar. E aí, o que acontece? Um irmão dele iria prestar vestibular lá para Goiânia. Só que eu já estava projetando na minha mente, que eu falei assim, nossa, esse apartamento tá, eu tô achando ele pequeno. Não era que era um apartamento pequeno, eu queria morar num lugar que tivesse uma academia, uma área de lazer, né? Porque aí você vai ficando metido, né? Nesse apartamento não tinha, no prédio, quer dizer. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma afirmação que era o seguinte: eu moro num apartamento amplo e arejado. Eu moro num apartamento amplo e arejado. Eu moro num apartamento amplo e arejado. Essa foi a minha primeira afirmação referente à casa. Eu moro num apartamento amplo e arejado. Aí lembra da história que eu falei, que o irmão dele ia prestar o vestibular e tudo. Aí o irmão dele presta o vestibular, passa para Goiânia e falou, cara, e agora? Aqui só tem 2 quartos. Aí ele falou assim, eu não vou dormir junto com ele também, o irmão dele. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, bicho, é o seguinte, nós vamos procurar um de 3 quartos. Porque meu pai e minha mãe gostam muito de ti, ele não quer que a gente se separe, não. Ele quer tipo assim, que eu era mais velho também. Aí beleza. Tô lá de boa até o pai dele, a mãe dele chegou e passou assim uma semana. O pai dele que foi atrás do apartamento, eu acho, o pai dele foi atrás do apartamento. Aí mudou para um apartamento,
fez o contrato do apartamento. Quem fez o contrato do apartamento foi o pai dele. Nesse contrato tinha aquelas coisas de ter fiador, lá em Goiânia é muito chato. Tem que ter fiador, essas coisas. E sei lá, esse trem de calção. Sei que eu não gastei um centavo, porque eles, não, você tem que ir. Eu falei assim, não, cara, vocês podem ir, eu fico aqui, não tem problema não, não, você vai. Aí, não gastei com isso, com calção nem nada, e nem mesmo com mudança. Chegamos, a gente se instalou. Cara, esse apartamento era enorme. Esse apartamento era enorme, enorme. Era 3 quartos e próximo ao shopping, grande. O apartamento tinha a câmera lá na cozinha que você via a rua. Era já um apartamento moderno. Tinha academia no prédio, como eu queria. E depois de algum tempo que eu cheguei lá, que eu fui lembrar, eu falei, cara, a minha afirmação. Eu fui lembrar depois que a gente fez a mudança e deu aquela limpeza na casa, né? Eu fui lembrar, cara, minha afirmação, porra, que massa. E nesse período, cara, eu tava fera na manifestação. Nesse mesmo apartamento, eu manifestei um violão. Eu tinha um violão e o meu violão quebrou o braço. E não compensava arrumar. Aí eu vendi ele e eu tava sem violão. E eu já estava fazendo afirmações para dinheiro ali na época. E aí o que que acontece? Eu estava lá em casa de boa um dia. Esse meu amigo também tocava violão. Aí simplesmente chegou 2 meninas que eu nunca tinha visto na vida, não conhecia, com violão. Eu falei, que porra é essa? Aí, aí, a, aí ele falou assim, não, as meninas trouxeram o violão aqui para eu ver se tá no valor de venda, R$ 400. Um violão era um Tajima. Novinho, rapaz, tinha só um arranhado. Aí você. Aí, ligando o assunto casa, tá? Aí tem a minha casa, da nossa família, lá, né, que meus pais já faleceram. E que tá alugada, né? Tá alugada até hoje. E na época que esse violão chegou lá dentro de casa, foi quando eu peguei o dinheiro do aluguel, que era justamente na época R$ 400, né? Como é cidade interior, o aluguel é barato. Eu falei assim, cara, você não tá entendendo isso não. Isso que manifestação maluca. A coisa veio dentro da minha casa. Aí com o dinheiro do aluguel, eu falei assim, ei, deixa esse violão aqui. Eu vou pagar ele amanhã, que amanhã eu. É sério, sério. Fiquei. Cara, eu fiquei com esse violão até antes de vir para João Pessoa. Eu vendi ele para vir para João Pessoa. Tô arrependido por ter vendido, porque era um violão que tem muita história, assim, rodou o estado de Goiás inteiro. Mas é isso aí, eu não queria também ficar tocar, eu queria dar um tempo de tocar também. Aí, é, só voltando aqui, tirando a questão do violão do foco, só voltando para a questão da casa. Aí eu manifestei tudo isso nesse período de tempo. Aí vamos lá. Olha só, gente. Foram 3 situações, né? Que eu falei aqui. 3 situações. Primeiro eu me instalo em Goiânia, depois eu vou para o Marista, do Marista eu vou lá para o Alto da Glória. Beleza. Tá ótimo. Certo? Aí minha decisão de vir aqui para João Pessoa. Lembra de uma oração que eu coloco, que é enorme, recebo continuamente inspiração direta de Deus, tomo rapidamente decisões curtas. No final dessa oração, eu coloquei o seguinte: tenho meu próprio lar com harmonia e paz, onde recebo agradáveis visitas das pessoas que me admiram. Aí o que que acontece? Eu arrumei um apartamento assim top para quando eu vim morar aqui em João Pessoa e novamente eu não tive que pagar calção. Todos os apartamentos têm que pagar calção, gente. O que eu cheguei aqui não tive que pagar calção. Só cheguei e entrei, paguei só o aluguel, um apartamento enorme próximo à praia. Passou um ano que eu estava aqui, já recebi um parente meu sobrinho veio com a mulher dele, e ano passado veio meu irmão, minha irmã, então, e veio meu cunhado também,
veio meu sobrinho novamente, veio minha sobrinha, então já veio umas 7 pessoas lá da minha família. Tenho meu próprio lar com harmonia e paz, onde recebo agradáveis visitas das pessoas que me admiram. Certo? Até aqui não cheguei à parte de dizer que esses lares eram meus. Porque agora que vem a surpresa, porque o meu vai ficar pronto em 2027, né? Porque eu decidi ficar aqui em João Pessoa. Então o meu vai ficar pronto em 2027. E vamos lá. Agora o seguinte, eu já passei algumas afirmações aqui, né? Contando essa historinha bacana para vocês. Qual afirmação que você no seu momento pode fazer, certo? Você pode colocar nas suas afirmações assim: eu mereço morar na casa dos meus sonhos. Eu mereço morar na casa dos meus sonhos. Você pode colocar também na afirmação que você já é a versão que mora na casa dos seus sonhos. Eu já sou a versão que mora na casa dos meus sonhos. Eu já sou a versão que mora na casa dos meus sonhos. Junto com essas outras que eu fiz aqui, tá? E eu vou falar dessa casa aqui, desse apartamento que eu tô agora, certo? Um apartamento de transição, porque eu cheguei, né? Entrei em um e agora eu tô em outro um pouco mais moderno, né? Se vocês verem a diferença dos vídeos, né? Tem uma transição e tudo. Entrei em um que era não tinha era bom, era amplo, mas os móveis não estavam novos ali, né? E pelo valor que eu pagava, eu merecia morar no novo, né? Porque eu mereço morar no apartamento dos meus sonhos. É isso aí. E então, para eu morar nesse aqui, cara, eu falei assim, nossa, eu tava morando num apartamento super moderno e em um apartamento que eu fiquei durante um mês aqui, que ele tinha lá uma cobertura de frente para a praia, né? A piscina de frente para a praia. Eu falei, nossa, eu gostei daquele apartamento que tem luz e tudo, certo? Aí eu falei assim, para eu manifestar meu novo apartamento, que eu vou sair desse aqui, eu vou afirmar o seguinte, eu vou colocar, eu gosto de luzes e tudo, eu falei, luzes brilhantes, luzes de LEDs brilhantes na minha casa. Luzes de LEDs brilhantes na minha casa. Luzes de LEDs brilhantes na minha casa. E se eu contar para vocês que esse apartamento aqui é R$ 500 mais barato do que o outro. Claro que não está tão próximo à praia, mas é exatamente o que eu queria, certo? Mobiliado e tudo. Então, percebe como todas as minhas ações foram conscientes. E nisso, gente, quando eu falo da questão lá de Goiânia, isso foi lá pelo 2010 anos. 10 anos praticamente, de quando eu cheguei em Goiânia, né? 10 anos de quando eu cheguei em Goiânia. Então, 10 anos que eu trabalho com afirmações. Se não fosse as afirmações na minha vida, eu não teria vivido e não estaria vivendo metade do que eu estou vivendo hoje. Tá bom, galera? Então, eu acho que outra coisa também que talvez que possa ser a dificuldade, né? É a questão do dinheiro, certo? Dinheiro para comprar a casa e tudo. Eu lembro que ano passado eu cheguei a ver até a questão de uma casa, só que era num bairro muito afastado, liberou um financiamento para mim, só eu não queria. Eu quero lá no local onde vai ficar em 2027, pronto. Então é o seguinte, você pode colocar também, eu tenho dinheiro suficiente para comprar a casa dos meus sonhos. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar a casa dos meus sonhos. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar a casa dos meus sonhos. Fechou? Que vídeo maravilhoso, né, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Por favor,